Iniciamos mais um programa, é simples assim, Toninho. Sindicato para que serve? Hoje eu recebo o presidente do Sindicato dos Químicos de Guarulhos, presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Químico do Brasil, vice-presidente da FECFAR e vice-presidente da Força Sindical São Paulo, Antônio Silvão Oliveira. Seja bem-vindo, Silvão. Bom dia. Em primeiro lugar, agradecer a esse Deus maravilhoso que muito tem feito por todos nós. Agradecer a vida, tantos problemas que a gente tem enfrentado de 2020 para cá, e nós estamos aqui juntos, avaliando, trocando ideias do que fazer e como fazer para a gente poder melhorar o dia a dia de centenas, milhões de trabalhadores e trabalhadoras no nosso município, no nosso estado e, por que não dizer, no nosso país. E um bom dia especial a você, ao Dr. Reginaldo Sena, companheiro, amigo, irmão, parceiro, pelo brilhante trabalho que vem fazendo no Sincomércio dessa cidade. E você, na área jornalística, por criar mais um espaço democrático, né, para que a gente possa conversar um pouco. Obrigado, Silvão. Acompanha a gente o Dr. Reginaldo Sena, presidente do Sincomércio Guarulhos. Simples assim, né, Toninho? É simples assim. Simples assim, é. Mais uma segunda-feira para nós. Mais uma segunda-feira. Chegando com muitas novidades, discussões políticas. Eu espero que o mundo do raivoso e do odioso seja jogado na periferia das nossas vidas, né? Precisamos disso. Assim seja. Bom dia. Amém. A todos nós. Amém. Amém. Gente, sindicato para que serve? Eu conversei com o Daniel há uns 3, 4 programas atrás, e nós estávamos falando qual a importância do sindicato em relação à economia do país. Né? O Daniel é do Diese. Do Diese, Daniel do Diese. Meu primeiro entrevistado aqui. Nós conversamos muito sobre isso. E ficou essa dúvida, sindicato, o que ele tem a ver com as questões econômicas do país? Por que o sindicato se envolve tanto nas questões econômicas do país? Antônio Silvão, já há um bom tempo, vem batendo forte nas questões dos juros. Taxa de juros muito alto, tem sido matéria dos principais veículos do Sindicato dos Químicos, né, em discussões. E eu queria entender, Silvão, o que o sindicato tem a ver com isso? Para que o sindicato se mete nisso, na questão de economia? Qual que é o resultado para o trabalhador? Eu acho que é importante a gente resgatar que essas demandas elas vão surgindo de forma muito natural, né? Nós éramos uma população muito pequena e basicamente se sobrevivia da agricultura e da pesca. Então as comunidades se reuniam e ali eles tinham, né, uma vida muito natural, sem nenhum luxo, sem tecnologia, mas de forma muito prazerosa. A vida em família, a vida em comunidade, onde se plantava, se pescava, e assim as comunidades iam desenvolvendo. Só que os países, né, evoluíram, desenvolveram, cresceram, ampliaram. Aí vem a necessidade de você pensar, né, de que forma que nós vamos começar a atender a necessidade dessas pessoas. E aí vem o processo de industrialização, que ele traz aí uma série de inovações chamadas de tecnologia, que com isso você tem uma divisão da sociedade, que historicamente a gente considera que é o capital e o trabalho, e que cada um tem o seu papel. Ou seja, o capital, pela natureza dele, ele tem que fazer o fomento, ele tem que buscar as condições para que o trabalho possa ser executado. E o trabalhador, ele busca justamente o conhecimento, a expertise, para passar por um treinamento e desenvolver esse teu conhecimento na industrialização. E daí desencadeia uma série de outras coisas, porque na medida que essa sociedade ela começa a aumentar, ela começa a se distanciar, ela começa a se urbanizar, e você percebe que a gente vive em grandes centros, aonde o grande desafio está sendo, você está entendendo,
que você consiga colocar as pessoas em ambientes cada vez menores para que você possa atender a essa demanda crescente de uma forma concentrada. Então o cara morava numa região litorânea, numa região rural, numa área rural, onde ele tinha espaço, aonde os olhos alcançavam, ele via as terras. Aí ele vem morar numa área urbana, porque daí ele sente uma necessidade de usufruir. Você está entendendo? O que o capital coloca na nossa cabeça de necessidade. E aí vem o incremento da indústria, as demandas que o capital nos apontam, que a gente precisa de roupa, de carro, de calçado, de tecnologia, de som, disso, daquilo, de internet. Você vê que você tem um celular, qual era a finalidade do aparelho de celular? Facilitar a comunicação entre as pessoas. Hoje o celular é uma agência bancária. Imagina. Hoje você pega um aparelhinho desse, que antigamente teve uma época que você não podia ter um toca-fita no carro, aí se colocava a chamada gaveta, porque para onde você ia você tinha que desencaixar o toca-fita e levar, porque todo mundo queria roubar o toca-fita. Era incrível, virou um produto de comércio, então o cara roubava para vender para o outro. Hoje você não pode andar com o celular porque o índice de furtos, de roubo é enorme. Aí você vem a demanda, capital e trabalho, ela está apontada. Os sindicatos, eles surgem justamente no ponto de equilíbrio. Só que os sindicatos, ele nasce por uma demanda do ambiente, da relação, na indústria, no comércio, no serviço, e pela natureza dele, de sempre buscar, e pela sua concepção, qual é a finalidade? Proteger, ajudar, diminuir a distância, fazer com que o trabalhador ele seja valorizado, ele seja reconhecido, ele tenha melhores condições. Assumiu-se também uma tarefa dentro da comunidade. Por quê? O trabalhador está dentro da fábrica. O trabalhador está dentro da fábrica, mas a família dele está no bairro. Surge um problema de segurança, escola, o lazer, o entretenimento, e as coisas vão se ampliando, e o sindicato passou a ser essa referência. Que é isso que precisa ser visto pelo trabalhador. Logicamente que algumas empresas, elas enxergam essa relação capital e trabalho, ela é proativa. Então, e é muito importante ela existir para o equilíbrio. Porque, veja bem, não adianta você ter maquinários sofisticados que te conseguem uma produtividade maravilhosa se você não tiver consumidor para comprar. E quem é esse consumidor? É o trabalhador. Então, os sindicatos, ele busca fazer isso. Fazer com que essa mão de obra ela seja melhor remunerada, que ela tenha um ambiente de trabalho seguro, mas que o trabalhador ele possa garantir que a sua família, o tempo que ele está dentro da fábrica, ele tem segurança, ele pode ter a escola, ele pode ter o posto de saúde. O sindicato passou a ser uma ferramenta usada pela sociedade. E esse é o nosso grande desafio. Isso, de alguma forma, traz um impacto muito grande para alguns maus empresários que vê na organização do trabalhador uma ameaça para o poderio dele, para assim, o lucro incessante, porque tudo que é feito, tá certo? Que aumenta a partilha de um, diminui do outro. Não tem jeito, tá? Então esse é o desafio. Então o sindicato, para que serve? Serve para isso, para buscar um ponto de equilíbrio da sociedade, em especial no ambiente de trabalho. E esse é o desafio. Então, quando o sindicato ele entra nessa luta da questão econômica, não sei o que, ele está visando o trabalhador. Lógico. A visão empresarial é a mesma? Toninho, eu quero complementar o que o Silvão disse, eu quero ampliar mais essa discussão para o mundo do trabalho. O Silvão foi na história, trouxe aí todo esse parâmetro para a gente entender o processo. Na verdade é assim, as pessoas estão buscando um significado da vida, né? Eu lembro que quando a gente começou no sindicato lá atrás, 20 anos atrás, a gente fazia uma assembleia, a gente lotava o prédio, né? A gente chegava a fazer assembleia na praça. A sociedade está tamanho individualista que ela está vivendo, que até o capital está com dificuldade de segurar. Hoje tem muita fala de reter talento e não sei o quê. As pessoas estão buscando um significado existencial. Eu converso com o empresário e falo, puxa, eu contratei uma pessoa aqui para trabalhar, daqui a uma semana ela as costas, estou indo embora. Mas como? O que você precisa? Não quero ficar. Estou indo embora.
É fato, gente, só você andar por aí, e aí eu estou fazendo uma análise um pouco mais ampla de sociedade, tá cheio de plaquinha procurando emprego, tem lanchonete por aí, o cara tá lá procurando garçom, a placa tá lá, tá há 90 dias. Eu estava conversando com o dono da padaria recentemente, aí, domingo foi, ele pegou para mim, tinha 32 currículos, né? Ele olhou para mim assim, rapaz, não aproveita 10%. Aí você tem duas avaliações para fazer, né? Não aproveita 10% por dois aspectos. Primeiro, pelo perfil do trabalhador. Segundo, pelo perfil da empresa. Quanto você está pagando? Porque, claro que salário não é tudo, mas salário é importante. Quer dizer, o cara, tem 35 currículos, não aproveitou 10. Eu perguntei mais o salário, quanto que é? Né? Porque aí a gente tem que partir para uma discussão que é o seguinte, você tem que ter o salário e a remuneração. E remuneração tem que ser com base em resultado. Salário cumpre obrigação, remuneração paga resultado. Essa discussão, o empresário está muito longe de chegar lá ainda, né? Porque não dá para você botar um trabalhador numa linha de produção ou num comércio e dizer, o teu valor é X, cumpra-se o horário que você tem que fazer, terminou o dia, vai para casa e acabou. Aí o trabalhador olha para trás e fala, bem, se eu vender, eu vendi, se eu produzir, eu produzi, estou ganhando o meu mesmo. Quer dizer, a gente tem que sair do campo da obrigação para o compromisso, mas compromisso tem que remunerar pelo resultado. Se você não remunera pelo resultado, você não tem um empregado de boa qualidade. Porque também finge, um finge que paga, o outro finge que trabalha, né? Então o sindicato ele cumpre o papel de proteção social das pessoas, ele cria leis, ele regulamenta as condições, porque sim, há uma desigualdade, claro que há uma desigualdade. Tem aquele que investe no capital, põe dinheiro, e tem aquele que vende conhecimento. O trabalhador não vende mão de obra, ele vende conhecimento. Quanto custa o meu conhecimento? Né? Essa discussão ainda não chegou, imagino eu, boa parte da discussão capital-trabalho. Eu compro, eu contrato conhecimento, eu não contrato mão de obra. O trabalhador não é um animal, não é um boi para carregar uma carroça. Ele é alguém que está entregando conhecimento para uma empresa. Então o sindicato ele regulamenta esta relação. E eu espero que em algum dia a gente tenha... Eu vi uma conversa recentemente, e o senhor já trabalhou muito forte em cima disso, de você reduzir jornada e aumentar a produtividade. Porque às vezes você põe um cara numa fábrica ou num comércio de segunda a sábado, certo? O cara trabalha pra caramba, mas ele não produziu o resultado que a indústria precisa e que o comércio precisa. Então vai chegar um momento sim que a gente precisa aumentar a produtividade e reduzir o tempo de trabalho. Essa é uma discussão que vai muito longe ainda. Ela não é fácil resolver isso. Porque o que importa não é eu ter o empregado o tempo todo ali. O que importa é eu colocar para ele a minha meta. Ele entregou a meta, por que ele tem que trabalhar 6 dias por semana? Né? Então o sindicato sim, ele cada vez mais ele cumpre o papel dele, porque a relação capital-trabalho ela tende a se afastar do ponto de vista de direitos e obrigações do Estado e jogar para a mão dos sindicatos. Os sindicatos é que vão regulamentar isso. É a mesa de negociação. O sindicato se fortalece de uma ponta, o empresário tem a regulamentação jurídica de outra, porque assim como o trabalhador precisa do sindicato para aumentar as suas conquistas, o patrão também precisa para gerar segurança jurídica. Isso é fundamental. Então as duas pontas ganham. Então precisamos discutir produtividade cada vez mais, remunerar a produtividade pelo resultado que o empregado me dá, trabalhando menos. É isso mesmo, Simão? Não, é correto. Eu faço muito esse debate com algumas empresas quando a gente tem na pauta a redução da jornada de trabalho. E eu tenho por formação profissional, eu sou da área de PCP, Programação e Controle de Produção. E justamente você busca saber qual é a tua demanda e a tua capacidade, homem, máquina, hora. Ou seja, o que eu consigo produzir com o equipamento, quantas pessoas eu preciso e por quanto tempo. E aí você faz esse mix, e aí você atende ou não atende, você define qual é o lead time que você tem, qual é o tempo que você vai ter de produção, para você poder dizer para o teu cliente, olha, eu te entrego em 10 dias, em 15 dias. E tem uma soma de coisas, né, de fatores. É óbvio que você precisa enxergar, e essa questão da pandemia, ela trouxe uma condição um pouco diferente, porque quando você ia para o home office, surgia aquela situação de dizer, como que eu vou saber se o trabalhador ele está em home office, está trabalhando? Como é que eu vou fazer? Vou pôr uma câmera na casa dele?
vou fazer uma ligação, ele vai ficar conectado. Ele pode estar conectado e não está trabalhando, né? Mas aí, algumas empresas, a gente começou a conversar muito a respeito desse desafio e tiveram 2 empresas que toparam definir tarefa. Diz, olha, tu tem esse trabalho para fazer. Se fizer em um dia, maravilha. Mas ela, pela capacidade, tá certo? Já conhecendo a burocracia, o tempo, a dinâmica, o ritmo de trabalho, ela já sabia mais ou menos o volume de trabalho que ela teria que disponibilizar para aquela pessoa, que numa situação de uma jornada de 8, 9 horas diária, ela levaria no mínimo 4 dias para fazer, dentro de uma situação regular. Então, foi legal, foi uma experiência muito boa. E os trabalhadores tiveram um resultado bom e a empresa também, porque ela teve uma redução de custo, ela não tinha que disponibilizar espaço, ela deixou de oferecer alguns serviços que oferecia no ambiente de trabalho, e o trabalhador deixou de ter o deslocamento, porque ele perde 20%, 30% da hora dele, do turno dele, e se deslocando. E a maioria com gastos, tudo. E de alguma forma, eu estou em casa, no meu ambiente, eu tenho tudo favorável, sabe? Tem muitos trabalhadores que tiveram dificuldade, porque imóvel pequeno, infraestrutura, sinal de internet ruim, tá? Então dificultava. Olha, a internet funciona só das 8 até as 9, até as 10, às 11. Então não tinha internet o dia inteiro. Então às vezes eles até passam a trabalhar em outro horário para cumprir a tarefa por causa dos serviços, né, de telecomunicações que não funcionava direito. Mas resumindo, muitos trabalhadores passaram a fazer a tarefa que lhe era determinada em 4 dias. 4 dias. Ou seja, se ele cumpriu a tarefa, acabou. Quanto custa esse serviço para a empresa? Isso que é o importante. Qual é o gasto que ela teve com esse trabalho? É assim que ela monta a planilha dela. Ela não pode ter um gasto maior nem menor. O problema é que as empresas, elas deixam de observar o que ela precisa. E aí ela passa a observar e querer tirar da mão de aperta. E no apertar, vai a exaustão, vai o risco de acidente, vai a dificuldade. E tem empresários, grande empresa, que eu vou conversar. Olha, precisamos fazer uma redução da jornada no sábado, para o pessoal ter um tempo maior de lazer, tá? O cara fala, não, mas o meu trabalho é mão de obra intensiva, então a máquina não para. Eu vou só revezando na hora do almoço, então eu não posso abrir mão de 1 a 2 horas de produção para melhorar a qualidade de vida do meu trabalhador. Isso é muito mesquinharia. Isso é muito centralismo do capital. Precisa mudar essa posição. Por isso que o país vive um momento tão difícil. Porque muitas vezes, se a gente redistribuir, todo mundo ganha, todo mundo melhora. E a gente vê exemplos. Pessoas tão gananciosas pelo capital, não leva a nada. Morre 7 palmos. Outros vai para incineração, outros vai para uma gavetinha. Então, se a sociedade começa a discutir qual é a minha necessidade, e parte do princípio. O que o Reginaldo coloca é assim, olha, você tem o necessário, você precisa montar uma equipe. E aí, você está entendendo? Você vai ali por uma avaliação e uma remuneração variável daqueles que desempenharem mais. Acontece isso. Você tem, às vezes, uma equipe, você tem 10 pessoas... Você tem 2, 3, não é que faz uma jornada maior, mas é que consegue produzir um resultado melhor, porque é mais focado, tem mais atenção. Tem mais atenção. Olha, Silvano, para complementar, eu vou muito nesse serviço de atendimento ao público e eu falo muito de referência de padaria. Nessa minha padaria tem um funcionário lá que ele é fantástico para atender o público. Ele trabalha na chapa. E eu fico lá sentado, almoçando, eles tomando café, olhando pro cara. O cara tem uma eficiência fora do... E olha que ele conversa com todo mundo, viu? Ele fala de futebol, ele tá ali conversando. Você vê que o cara... Eu falei pro dono da padaria, cara, assim, não pode perder um cara desse, não. O que acontece com essa empresa, que às vezes ela não quer suprimir a jornada no sábado, é que ela não montou uma equipe suficiente para trabalhar em cima de uma meta. Porque também empresa aberta um dia mais é custo para ela. Vamos falar de indústria, tá? Começa com outro perfil.
Tá certo? Se você consegue estabelecer uma regra, né, um modelo de resultado em que você consegue cumprir de segunda a sexta, o que acontece? Toda aquela equipe que trabalha ali de segunda a sexta, ela está no foco que não tem todo mundo como esse cara da chapa da padaria. E aí o cara precisa aumentar a jornada para compensar aquilo que não dá na semana. Quer dizer, fica mais caro para ele, porque jornada ampliada é custo para a empresa, sendo que se ele pudesse ter a sabedoria, ter tecnologia, ter capacidade humana de dizer, bom, peraí, eu preciso produzir esse meu resultado. Quantas peças aí no sábado? Vou chutar aqui um exemplo, tá, gente? 100 peças no sábado. E se eu trouxer essas 100 peças para segunda a sexta? Porque nem sempre, e eu vou dizer a você aqui sem medo de errar, dificilmente se ele aumentar, vai explorar quem trabalha de segunda a sexta. Porque, via de regra, quem trabalha de segunda a sexta ainda não está no compromisso como o cara da chapa da padaria. Ele está ali, certo? Então, o que falta para nós hoje é ter a produtividade focada na pessoa e a pessoa focada no negócio, mas ela sendo reconhecida pelo esforço dela. Tá certo? Então, o que acontece? Estipula a meta. As 100 peças da semana, tira no sábado. Mas é que as empresas, via de regra, aliás, elas são vítimas, viu? Vítima desse vazio que a gente vive hoje. Quer dizer, o cara não tem a capacidade, a empresa, por mais tecnologia, gerente de diretoria e todo o seu corpo de RH sofisticado. Você diria uma empresa que falou assim para mim, uma empresa grande do comércio, não vou demitir mais. Não dá para demitir mais. Por quê? Demitir para contratar, né? Porque falou, demito, contrato é a mesma coisa. Demito, contrato é a mesma coisa. Por que eu vou demitir mais? Então, se eu tiver que demitir, eu não vou contratar. Então eles ficam ali, a área de recursos humanos tem um trabalho terrível para fazer a gestão do cara que fica doente, do cara que falta, do cara que não quer trabalhar, e fica naquela discussão toda ali. Então volta para o cara da chapa, né? Volta para o cara da chapa. O cara da chapa produz um resultado extraordinário. Agora, poxa vida, o que o empresário tem que fazer? Qual é a minha meta de faturamento? É X. Faturei? Ótimo. Deixa essa pessoa descansar. Porque quando ela descansar, ela volta a trabalhar mais. Porque tem aquele grupo de empresas e aquele empresário que explora ao extremo, porque ele não consegue fazer gestão de pessoas de resultado, e tem aquele empregado que se aproveita da situação. Tá tudo bem, mas vou ficar aqui fazendo de conta que eu estou cumprindo com o meu papel. Em suma, é o seguinte, há uma grande discussão antropológica, filosófica, sociológica para o capital. A gente não vai resolver isso no piscar de olhos, porque vai estar sempre alguém tentando tirar algum proveito. E esse alguém tentando tirar algum proveito é o cara que investe no capital dele e ele precisa remunerar melhor o capital. Porque às vezes está com a fábrica lotada de gente, às vezes está com um comércio lotado de empregados, só que o resultado não vem. Não vem. Por quê? Porque ele pega o que ele tem que investir, ele dilui para um monte de pessoas, todo mundo ganha pouquinho. Se ele pudesse enxugar aquilo e remunerar melhor as pessoas, com certeza o resultado seria melhor. Eu acho que daqui a uns 100 anos a gente chega lá. Vai demorar um pouquinho. Esse é o desafio. Qual é o tempo, né? Qual é o tempo? Acho que daqui a uns 100 Agora, anos. a sociedade, se você me permitir, a sociedade, efetivamente, ela precisa entender que cada um tem a sua parte. Tá? Uns entram com o seu quinhão, que é o capital, o outro com o seu conhecimento. E que produzem, tá? Geram resultado para atender a demanda do mercado. Tudo isso gira em torno da necessidade de sobrevivência. Né? Enquanto uns estão lutando incansavelmente para conseguir pagar o aluguel em dia, outros estão buscando, tá certo? Anualmente trocar o seu jatinho, o seu helicóptero, o seu iate. Então são pontos diferentes. Agora, o ponto de equilíbrio é que essa sociedade ela tem que ter um mínimo. Essa sociedade ela tem que estar comprometida para que cada um dê a sua contribuição, para que a gente deixe de viver e enxergar e conviver com essa disparidade. Nós vivemos num país que é um país que exporta para o mundo. Todo mundo está dizendo, os governantes, nós somos um celeiro do mundo. Uhum. E a gente tem trabalhador, trabalhadora, que rala, trabalha, aí não consegue pagar aluguel, conta de luz, de água e fazer uma compra. Tá certo. Tudo errado. Tudo errado. E aí você diz, nós somos um celeiro. Aquele governo que arrecada os impostos, subsidia
o chamado agronegócio para exportação, porque esses grandes investidores não colocam um centavo do bolso. Todo ano eles brigam, faz os lobby deles para a safra 2022, safra 2023. Simplesmente, o que é a safra 22-23? É a bolha, aquela bolada de dinheiro que é disponibilizada nos bancos, subsidiado para plantar e para exportar, em detrimento da alimentação da população. Porque se for analisar, hoje, uma parcela dos trabalhadores chegam a comprometer 70%, 60%, 70% do que ganha para pagar um aluguel, luz e água. E agora a internet, porque ninguém vive sem. Pois é. Então, como que a gente reverte essa coisa? Definindo políticas públicas que, infelizmente, a vítima é quem causa isso. Porque o cidadão, o trabalhador, a trabalhadora. E a gente luta, sindicatos, porque a situação está desse jeito. E se não existisse o sindicato para garantir uma melhor remuneração, um adicional de hora extra melhor do que o que está previsto na CLT, uma jornada de trabalho, você está entendendo? Alguns benefícios, que muitas empresas, é uma luta do sindicato, e eu falo para os caras, fornece refeição para o teu pessoal. Mas é um investimento que você está fazendo no seu negócio. Porque tem trabalhador que ele faz 8, 9 horas sem se alimentar. Na hora do almoço ele come um lanche, um lanchinho que ele traz de casa. E eu falo para o cara, fornece a comida, porque você tem um retorno na produção. É fato. O cara alimentado, ele produz mais, ele tem mais condições, ele tem menor risco de acidente. Então, olha que luta. Isso tem que ser uma coisa automática. O empresário, ele tinha que olhar e dizer assim, meu pessoal está com fome, como é que vai produzir? Como é que eu vou melhorar minha produtividade? Como é que eu vou melhorar minha qualidade? Como é que eu vou ter menos reclamação dos meus clientes? É a mesma coisa, a máquina. A máquina ela tem que funcionar 220. Um exemplo, a máquina tem que funcionar 220. Aí você liga ela em 110. Ela vai funcionar? Ela vai ligar, mas não vai funcionar. O trabalhador ele tem que se alimentar. Se ele não se alimentar, ele está ali, mas não está produzindo. Ele não está focado. Ele está com a barriga vazia. O rendimento dele, o risco de acidente aumenta. São coisas simples. Coisas simples. Que traz a dignidade, traz o envolvimento, traz o engajamento. Traz o engajamento. Eu converso com trabalhadores que dizem assim, rapaz, comidinha, beleza. Essa empresa aqui, às vezes a gente está numa briga pelo aumento de salário, ele fala assim, presidente, se aumentar, vai ficar melhor, né? Mas, se a gente for ver, né, olha, tem a refeição aqui, a gente toma um café, eles valorizam demais isso. E muitas vezes a gente tem dificuldade de convencer a empresa. Sentem bem tratados, né, na verdade. É um investimento. É um investimento para o empresário. E do lado do trabalhador ele vê como está sendo bem tratado. Ele reconhece. É porque tem uma coisa que precisa encarar e que boa parte do empresariado não faz e que deveria mostrar para o empregado, é assim. Você vai ser contratado para pagar 2 mil. Não, você não ganha 2 mil. Eu vou lhe mostrar quanto você ganha. Aqui eu dou almoço, do convênio médico, transporte coletivo, põe tudo isso no custo e fala, olha aqui quanto você ganha. Eu não vou nem falar de tributos e férias desse terceiro, porque isso não é tributo, isso é proteção social. Mas quando você mostra isso para o empregado, ele fala, caramba, eu vou sair daqui, eu vou ganhar isso onde? Né? Porque isso tem um custo. O almoço, individualmente, custa caro para a empresa. Ter um plano de saúde custa caro para a empresa. Então ele precisa mostrar para o empregado, eu não vejo a empresa fazer isso. Não vejo. Não sei por que não faz isso. Mostra tudo isso e fala, olha aqui, você não ganha 2, você ganha 5, 2,5, 3, 3,5. Por quê? Porque eu não dou tudo isso para você. E às vezes, desculpa, Tony, e às vezes o movimento sindical de trabalhadores e o próprio trabalhador comete um erro, porque aquilo entra como obrigação, como se fosse um direito. Não é. O empregado vê aquilo como meu direito, né?
Mas ele precisa olhar o movimento sindical para você dizer, muitas dessas conquistas foi o próprio movimento sindical que conquistou. Isso que eu ia dizer. E essa discussão que o Silvan está fazendo, o empresariado um dia vai entender, talvez parte deles não entenda, porque acha que aí tem uma armadilha. Não, o sindicato empregado quer discutir produtividade. Isso não é novo. Né? Vários sindicatos discutem produtividade por aí afora, né? Quando você faz a conta, fala para o cara, é isso. E precisa dizer para o trabalhador, meu amigo, é o seguinte, esse almoço não é direito teu não, hein? Não, isso é uma conquista, viu? Sim. O convênio médico, o patrão não é obrigado a te dar não, viu? Então, é uma conquista. Precisa dizer isso para ele precisa melhorar a produtividade dele. Ele precisa trabalhar cada vez melhor. Porque, além daquilo tudo que ele tem todos os benefícios. Agora vamos falar de remuneração variável, que é a famosa PLR, né? A famosa PLR, participação no lucro e resultado, que a legislação de 2017 flexibilizou, você pode dar em prêmio e tudo mais. Tem que sair para essa discussão. Sabe como é que se descobre que uma equipe de uma empresa é ruim e o patrão é ruim? Quando o turnover é muito alto. Quando tem muita demissão, contratação, equipe é ruim, patrão é ruim. As duas pontas. Certo? Eu não faço porque você não paga, eu não pago porque você não faz. Então a demonstração de que uma empresa é ruim, e várias organizações quebraram, gente. Várias empresas quebram. Né? Poxa, mas meu turnover é muito alto, o que está errado? Ih, esse mercado de trabalho, o povo não quer trabalhar, calma. Faça uma autocrítica aí. A gente conhece empresas, eu conheço o Silvan também, que o turnover é baixíssimo. Ela administra problema todo dia ali. Mas é pequenininho o turnover dela. Quer dizer, turnover é demissão e contratação, gente. Demite, contrata. É pequenininho. Por quê? Porque a empresa tem uma política voltada à preservação das pessoas, da produtividade e tudo mais. Porque quando ela demite, contrata, ela não vai a lugar nenhum. Vai gastar dinheiro demais e não vai chegar ao resultado que ela espera. E não vai ter equipe comprometida. Remuneração variável é fundamental. Ainda bem que poucas empresas fazem isso. Deveria mais empresas fazerem isso com base nos resultados que elas almejam. Né? Estamos chegando já no final. E já? Passa rápido, tá vendo? E essa questão que você falou da empresa, você deu uma pincelada em relação ao sindicato, que além daquele salário, né, ele tem outros benefícios que foram pleiteados pelo sindicato e que aquilo lá agrega ao salário dele. Assim como a empresa. E eu não sei quem disse para o empregado que aquilo é direito adquirido. Eu não sei quem disse isso para ele. Mas continua sendo. Não, mas o empregado acha que é direito adquirido. Eu estava passando aqui na Dom Pedro e sempre fica um pessoal da prefeitura ali, né? Fiscais e tal, ali parado. E tinha ali um pessoal parado na hora que eu estava passando. Um rapaz falando, não sei, eu vi lá e vão mexer. O outro, não, é direito adquirido, não conseguimos. Então, podia ser uma coisa relacionada. Eles têm essa visão de direito adquirido. E tem sindicato de empregado que diz, não, a convenção coletiva é direito adquirido. Não é, para com isso. A vigência de um ano, no cara, máximo para 2. com isso. Ela é direito adquirido se os sindicatos continuarem lutando para renovar. Renovando. Convenção coletiva não é direito adquirido. Nenhuma cláusula de convenção coletiva é direito adquirido. Tem negociação. Isso enfraquece a luta dos trabalhadores e enfraquece o fortalecimento das entidades sindicais. Quando elas pregam para a categoria que é direito adquirido. Não é nenhuma cláusula de convenção coletiva, é direito adquirido. Direito adquirido, gente, é aquele que consta da Constituição Federal. O que é direito da Constituição Federal? Nem tanto, né, doutor? Nem tanto. Porque com esse parlamento que nós temos, pode ser, mas você começa a segunda-feira com alguma coisa que é garantido, na sexta já não é mais. Mas tem cláusulas pétreas que eu acho que não mudam, férias, 13º, né? Acho que essas coisas aí é um direito adquirido, vamos dizer assim, né? E que nenhuma empresa teria coragem de tirar. Não há direito adquirido na relação capital-trabalho quando as cláusulas são negociadas por norma coletiva. E aí nem convênio médico, nem almoço, nem nada. Só vai continuar existindo se numa ponta a empresa tiver produtividade e na outra ponta tiver um sindicato forte. Produtividade de um lado e sindicato forte do outro. E o sindicato só é forte com a participação e a contribuição do trabalhador. E o trabalhador não contribuição participa? Financeira, contribuição política, contribuição nas mobilizações, várias formas de contribuir e participar. Mas ele, em parte, o trabalhador não participa porque ele acha que aquilo que ele entende é direito adquirido. Esse é o grande equívoco. Você tem razão. O máximo de 2 anos a vigência de um acordo ou convenção. Tá certo? Não tem. Então, tínhamos a cláusula da ultratividade, que você tinha aquele acordo ou convenção valendo até a renovação, que acabou. E a 13467, que traz aí o negociado sobre o legislado, ao mesmo tempo, em vários temas, está dizendo assim, olha, a empresa pode negociar direto com o trabalhador acha que isso é vantagem. Não é. É colocar raposa para cuidar do galinheiro.
Simples assim. Simples assim. Simples assim. Ué, simples assim. Simples assim. Ah, tá. Aqui, é simples assim. Só cada um fazer a sua parte. Eu ainda quero fazer uma provocação aqui, que nem eu disse no início, né? Que o sindicato... Essa mesa é fixa? É fixa. Então pode provocar. Pode provocar? Pode. Que o sindicato, somente o Sindicato dos Químicos, vem brigando com a redução da taxa de juros. Eu iniciei aqui perguntando o que o sindicato tem a ver com economia. Acho que ficou claro que tudo, né? Porque falou aqui da relação capital-trabalho, falou da produção. Bem, mas nessa luta para reduzir os juros, eu comentei com o Daniel, né, que a última mobilização que nós tivemos em frente ao Banco Central, muita gente passou, vai trabalhar, camada de vagabundo, não sei o quê, tal, e fala, e tem o direito de falar. O Reginaldo Reis falou que a pessoa tem o direito de manifestar do jeito que ela quiser. Sem agredir. Sem agredir. Então, fala, paciência. Não, tem consequência do que se fala, mas tem o direito de falar. A pessoa é livre de falar o que ela quiser. Mas vai responder por isso. Sofre as consequências, mas ela é livre. Né? Por que essa luta, Silvan, de redução dos juros? Por que pegar essa bandeira e bater nessa tecla que tem que reduzir os juros? Toninho, é notório que não existe desenvolvimento em qualquer parte do mundo se você não tiver crédito disponível. A finalidade do sistema financeiro teria que ser isso, fomentar, viabilizar, fazer as coisas acontecer. Só que aí os caras descobriram um nicho de ganhar muito, tirando dos mais necessitados, tá certo? Sem gerar fazer emprego, nada. Sem fazer nada. Sem fazer nada. Sem produzir o desenvolvimento sem econômico nada, de um país. Sem nada, sem cumprir. Inclusive, para nossa decepção, entra governo, sai governo, e os dois bancos estatais fazem a mesma coisa. Banco do Brasil e Caixa Econômica. Que teria um papel diferente. Porque veja bem, o banco privado, porque o único negócio na economia e no capital que não pode e não tem prejuízo, porque quando tiver alguma fragilidade, nós que somos contribuintes pagamos a fatura, são bancos e concessionários. Não de veículos, concessionários que estão trabalhando, tá certo? Assumindo estradas, assumindo distribuição de energia, telefonia, água. Nós temos um exemplo. Nós temos uma empresa de economia mista chamada Sabesp, que fala assim, não, é estatal, o governo de São Paulo. Mentira! A Sabesp é um capital aberto, onde tem muitos investidores que compraram ações, principalmente internacionalmente. Tem muita gente de fora que hoje é acionista da Sabesp. E que trabalha, é um trabalho essencial. É água, água é vida. Água é vida. Nós tínhamos uma companhia de água municipal que tinha uma presença um pouquinho melhor, tá certo? Como um papel social, que era o SAAI, que foi entregue para a Sabesp. A Sabesp trabalha exclusivamente com lucro. Agora está dando uma polêmica. O governo vai privatizar. Privatizar o quê? Que já é privatizado. Só que o governo é um dos donos. Não é o dono, é um dos donos. O que ele está dizendo é que ele vai vender a parte dele. Ele não quer mais. Ele vai vender a parte dele. E a outra parte já está vendida. Agora, o que o país tinha que fazer? Regulamentar aquilo que é essencial. Energia. Como é que você desenvolve um país? E daí vem, você está entendendo, a questão dos juros. Hoje a Selic, no patamar que está, ela está o dobro. Nós temos uma inflação real. Acima da inflação, a Selic está dobrando. A inflação está dando 5 e pouco, 6, a Selic está 13. Olha só que absurdo. No mundo não tem uma referência igual essa. Quem é que paga a maior conta? É o próprio Estado. Porque o Estado é o maior devedor do sistema financeiro. É um cliente único que mais deve no sistema financeiro. Só que tem garantias. Tem garantias. Tá? E aí diz assim, inclusive o atual ministro da Economia, que é o o Haddad, meu amigo, pode ter certeza
Ele já beijou a mão e já assumiu o compromisso com o sistema financeiro. Olha, fiquem tranquilos que vocês vão continuar recebendo tudo que é de vocês. Pode faltar dinheiro para o remédio, pode faltar dinheiro para qualquer outra ação social, para o Bolsa Família, pode faltar dinheiro para tudo, mas não falta dinheiro para pagar juros da dívida e amortização da dívida pública. Não falta. Todos os governos que entram, não falta. Sabe por quê? Se faltar, se você pede um dinheiro emprestado no banco, se você tiver uma casa para dar como garantia, ele te empresta, porque você tem uma garantia. Se você não pagar, e o governo é a mesma coisa. Os bancos, tá certo? Eles continuam emprestando porque eles têm a garantia de que eles vão receber, senão eles param. Então, quando a gente fala dos juros extorsivo, quando a gente fala, diz assim, nós temos um banco central independente, porque o Banco Central ele não vai sofrer as pressões, as modificações, os ajustes políticos. Está totalmente errado. A finalidade do Banco Central é fazer o gerenciamento do sistema financeiro, buscar o ponto de equilíbrio, agora garantir o desenvolvimento social no país. Não adianta nós termos reservas de dólar no cofre guardada, se a gente não está conseguindo dar uma cesta básica para uma família. Está errado. Que país é esse? Não adianta você... Como é que você vai, você está entendendo? Ficar com fome e deixar o dinheiro na poupança, que é o que o país está fazendo. Porque esse lastro, essa reserva, é a garantia que o sistema financeiro exige. Então, esses juros extorsivos, para tudo. Porque quem tem acesso... mas tem o BNDES, que é um banco de fomento. Está aqui, ó, presidente do Sindicato do Comércio, nosso irmão, nosso amigo. Consulta os teus filiados, pequeno e médio, quem tem acesso ao BNDES? Não tem. Quem consegue? Não tem. Agora, vai lá na JBS, vai lá no grupo MAGE, pega os grandes latifundiários, pega lá, pega as construtoras, as grandes MRV da vida, que estão no Brasil inteiro, relações políticas maravilhosas, para ver se não tem dinheiro do BNDES. Agora, é importante observar, Silvano, e não paga esse juro. Não paga esse juro. Agora, o cidadão, além desse juro extorsivo, só concluindo, doutor, além desse juro extorsivo, vai na loja comprar um produto, vai no banco fazer um empréstimo pessoal para atender uma emergência, fica negativo no cheque especial, deixa de pagar a fatura integral do seu cartão de crédito, aí você vai conhecer o verdadeiro juro, que é impulsionado por isso. Tá? Então, é inaceitável. Nós estamos sendo, mas não podemos continuar sendo um país que vai viver por rentismo. Não dá. Nós não aguentamos, nós não vamos ter oxigênio para suportar essa pressão. Agora, ou a sociedade se mobiliza e muda esse sistema, porque essa história, esse discursinho, quem está fazendo discurso do Banco Central Independente é maravilhoso, é o grande, não é nem o capital, não vou nem dizer o capital, são as pontas de lança da indústria, do comércio, dos serviços e do agronegócio, da agricultura, pecuária e agricultura. Eles são beneficiados, principalmente o sistema financeiro, que o Banco Central Independente é justamente para eles colocar a marionete deles lá no comando. Tem que rever esse negócio imediatamente, o país não aguenta. E se você não tiver uma economia girando, você não vai gerar emprego, não vai melhorar a qualidade de vida, você não vai diminuir todos os impactos que nós estamos vivendo na sociedade. Não tem jeito. Juro alto impede investimento para a indústria. Juro alto, o empresário não investe em maquinário, não investe em tecnologia. O que o presidente Lula diz é fato. Quer dizer, quando você reduzir o juro, há uma economia que volta a girar, porque as empresas voltam a investir. Juro alto só beneficia os donos do capital financeiro. Quem industrializa, quem gera emprego é o comércio e a indústria. Esse precisa de juro baixo. Mas uma observação, Silvano, que eu estou sentindo aí um ambiente que eu acho que o Banco do Brasil e Caixa Econômica virão com dinheiro mais em conta. Eu estou nessa expectativa aí, a gente tem conversado com muita gente. Eu acho que esse governo ele vai botar os bancos públicos à disposição do pequeno. Está demorando, doutor, está demorando. Acho que vai acontecer. Demorando. Isso tinha que ter acontecido nos primeiros 90 dias do governo. Já tem um movimento. Porque quando o governo assumiu, ele já sabia que esse era um câncer. Já tem algum movimento, inclusive pelo Banco do Brasil. A gente tem que movimentar. Que já tem aí alguma... É claro que o juro ainda se prejudica, porque quando essa taxa Selic cair,
eu tenho convicção que o governo Lula vai botar esses bancos, os 2 bancos públicos, à disposição. Não é dinheiro para comprar carro zero não, gente. É dinheiro para comprar mercadoria para vender no comércio. É dinheiro para você comprar uma máquina para você produzir mais. É dinheiro para isso, que a gente torce que isso vai acontecer. E essa luta, mas aí até o final do ano eu acho que essa questão se resolve, né? Você falou uma coisa aí, a questão da aquisição do carro zero, né? Que estão tanto se falando. Presidente Lula, antes do carro vem a moradia. A família não mora dentro do carro, presidente. Presidente Lula, o dinheiro que você vai colocar na mão das montadoras, presidente, estuda uma forma de criar uma linha de crédito através dos bancos públicos com juros zero para materiais de construção, para ter a primeira moradia. Ao invés do primeiro carro, a primeira casa. Mas se você começar a produzir carro, você gera emprego também, né, Silvão? Não, você gera emprego. Mas eu digo que se você for para a construção civil incentivar a primeira casa para o morador, você gera mais emprego do que as montadoras. Você gera muito mais emprego. Agora, se você fizer através de construtoras, igual o sistema de financiamento da Caixa faz, a Caixa não facilita para o trabalhador que tem lá o fundo de garantia. Ela não facilita. Ela facilita para a construtora. Aliás, as construtoras no Brasil estão com imóveis sobrando. Óbvio. Não tem ninguém que compra. Né, então, mas elas já... tem aí eles chamam elas de têm estoque, uma bolsa, né? tem estoque, né? Tem estoque de imóveis aí. Mas elas estão com milhares e milhares de imóveis. Então, doutor, mas elas estão com estoque de imóvel, mas raramente estão com dívida no mercado. Porque o lucro, ele é tão exorbitante. Hoje o cara constrói uma moradia, um apartamento com 70 mil, vende por 300. E a Caixa sabe disso. E alimenta esse sistema. O governo diz assim, vamos resolver o problema habitacional. Enquanto estiver usando as chamadas construtoras jericadas, que são os amigos do rei, não resolve. Eles gastam 70 e vende por 300. Então, você tem que criar, através da Caixa Econômica do Banco do Brasil, um departamento técnico para assistir os trabalhadores e trabalhadoras, junto com o governo do estado, com a prefeitura, para favorecer o primeiro imóvel. Primeiro imóvel. Aí sim você resolve o problema do país. Porque se a pessoa tiver uma moradia, vai gerar emprego, porque construção civil gera, é uma cadeia produtiva maior do que a do automóvel e menos robotizada. Menos robotizada. E o alcance social é infinitamente maior. Infinitamente maior. Porque você está se movimentando. E é lógico, a gente apoiou, ajudou, acredito, apoio, continuo apoiando esse governo que está aí. Tá certo? Mas a gente tem que falar o que precisa ser falado. Enquanto o lobby das montadoras, enquanto o lobby do sistema financeiro, enquanto o lobby das grandes construtoras estiver dentro do governo, o país vai penar muito, o trabalhador vai pagar um preço muito alto ainda. Esse assunto vai longe. Você vai estar amanhã com o vice-presidente Geraldo Alckmin numa reunião da Frente Parlamentar Química. Sim. Nós estamos, inclusive, eu falei agora há pouco com o nosso presidente da federação, um dos assuntos que a gente vai procurar tratar é ver se a gente consegue desmembrar essa frente parlamentar em uma segunda frente parlamentar da indústria farmacêutica. Nós estamos avaliando que precisamos ter uma atenção bastante célere nesse processo e esses problemas estão enfrentando. Aumentou muito a importação de produtos farmacêuticos acabados. Ou seja, o produto que já chega na embalagem para ir para a gôndola da farmácia. Né? Então, isso está nos preocupando, porque a gente precisa trazer essa tecnologia para dentro do país. Essa questão do princípio ativo é um processo que ele demora a validação, a montagem de uma fabricação desse princípio ativo dentro do país leva aí de 3 até 5 anos, dependendo. Se a gente tiver uma cooperação, com todo respeito técnico, toda a segurança, você está entendendo? Biológica, todos os procedimentos legais por parte da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que em alguns momentos ela é muito rigorosa, mais do que o que deveria, tá certo? Isso favorece muito a manutenção e o crescimento da importação. Em outros países as empresas conseguem uma validação para a produção de algumas fórmulas, alguns produtos que são comercializados no nosso país,
com bem mais facilidade e uma eficácia tremenda. Então amanhã nós vamos estar reunidos, sim, a representação laboral, a representação da indústria e o parlamento, conversando com o vice-presidente, que é a pessoa responsável por isso, né? Eu só lamento que o vice-presidente da República, que é o senhor ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, quando governador ainda cometeu um ato falho, que foi de deixar uma abertura para que o seu sucessor, que era o Dória, ainda bem que ficou um mandato só, né? Não teve capacidade, competência para continuar no processo, porque queria fechar a FURP. E glória a Deus a mobilização dos trabalhadores com apoio do sindicato, uma força muito grande de vários parlamentares. Está aí, a FURP está viva, está produzindo, está atendendo. Lembrando que a FURP é uma fundação do governo do Estado de São Paulo que produz medicamentos importantíssimo para prefeituras e vende para os estados com e tudo mais, com custo menor. É uma indústria, uma fundação estadual. E o que é importante, a palavra-chave que o doutor Reginaldo coloca é assim, com preços bem menores do que a indústria privada, né? E é por isso que queriam fechar. Por isso que o Dória queria fechar. Mas amanhã essa reunião ela tem esse caráter de dar um peso maior para essa pauta da indústria química. A gente está com um problema sério, o custo do gás. O gás hoje ele é matéria-prima para a indústria petroquímica. Ele é essencial, é importantíssimo. Como para algumas indústrias você tem a energia. No caso do polo petroquímico, o gás é fundamental e precisa ter uma política, tá certo? Porque se o petroquímico ele tiver um custo de produção menor, o que a gente quer é que ele tenha também, não fazer igual os postos de gasolina, que a Petrobras baixa o preço, a distribuidora não baixa e os postos não baixam, né? Mas a gente quer que o efeito cascata ele seja favorável para chegar aqui na transformação, que é a indústria de plástico. Porque você pega o petroquímico, é pouca mão de obra, é valor agregado. E você chega aqui na transformação, é mão de obra intensiva, que é o foco nosso. É onde vai gerar emprego, é onde a gente vai ter melhores condições. E a política também, utilizada pelas distribuidoras na hora de comercializar resina. Porque tem muitas empresas que têm necessidade e não atendem a cota mínima dos caras. Então tem que pegar através do atravessador que paga 30% a mais. E mais a existência ainda, a época ainda de Petrobras e Braskem, aquela relação amorosa que quase deu casamento, mas não deu, mas tem uma convivência, né? Como é que é? Aquela relação de morar junto. Tem um nome... Amaziados. Não, mas tem um termo que se usa muito, né? Juntou as trouxas? União estável. Entre Braskem e Petrobras. É uma união estável. Então, a Frente Parlamentar da Indústria Química, 15 anos atrás, 14, 15 anos atrás, ela trabalhou muito focado para atender esses interesses da Braskem nessa união com a Petrobras. E o que a gente quer hoje é que essa Frente Parlamentar ela tenha uma visão de cadeia produtiva. Porque precisa chegar, os benefícios precisam chegar na indústria de transformação, que é onde a gente tem mão de obra intensiva. Então essa reunião amanhã, ela é cercada de muita expectativa. Ele tem sido muito receptivo, tem se colocado aí para ouvir, né, a sociedade, os empresários, os trabalhadores. Então está sendo muito bom. E amanhã a gente vai para Brasília com uma expectativa de obter bons resultados para a classe trabalhadora. Legal. Terminando. Reginaldo. Sim. Estouramos já o horário? Estouramos o horário. Mas eu quero saber uma coisinha ainda. Pois não. A Junta Comercial chegou em Santa Isabel? Estamos em Santa Isabel agora. Tem lá o escritório regional da Junta Comercial. Inauguramos a semana passada, lá com o prefeito Chinchila, é isso? Né? Isso. Gente boa, gostei do prefeito. Estive com ele algumas semanas atrás num seminário sobre sexualidade das crianças, né? Na verdade é violência contra a criança e a sexualidade, né? Exposição à sexualidade. Na Câmara Municipal. Eu entendi, mas o prefeito não está muito feliz com o Tarcísio, não. Viu? Não? Não, os prefeitos das cidades pequenas aqui estão sofrendo muito com uma ausência de política social, né, do governo do Estado. Dá muito valor às grandes prefeituras, mas os pequenos ali, uma ambulância, um carro para fazer vigília ambiental, coisas banais que eles estão pedindo e o Estado não dá. Então ele fez uma crítica lá, contundente nesse sentido. Estou reproduzindo, ele não pediu segredo, né? Mas ele estava bravo. Tá bravo. Ele 4 meses, né, velho? 4 meses, doutora Ju. Então, 4 meses do governo, não sei, não quero aqui defender não, mas esses caras apoiaram tanto Dória.
né? Essas prefeituras estão colhendo o que plantaram. Né? Mas vamos para cima, Pode contar com o sindicato. Fala para o prefeito, pode contar com o sindicato. Tá vendo aí? Já tem um braço É a para mais, atender o prefeito? povo, é para melhorar a qualidade de vida do povo, nós estamos juntos. Isso aí. E Santa Isabel só tem gente boa, sabia? É? Minha namorada é de lá. Então tá tudo certo. Legislar Gosta daquele lugar. Gosta daquele lugar. Gosta Gosta daquele lugar. Gosta daquele lugar. daquele Gente, economia, política, foi discutido aqui hoje com a presença de Antônio Silvan, Reginaldo Sena. Espero que você tenha aprendido muito, né, com o que foi dito aqui. A sua mente também tenha sido um pouco aberta em relação a essas questões tão importantes para a sociedade. Porque é simples assim. Eu ia fazer um convite. Opa! Faça convite. Pode ser? Aí, claro, Eu não só para quero mulher. cada um de vocês que tem nos acompanhado, nos visite, nos acompanhe pelas redes sociais, mas também presencialmente. Na nossa sede, Rua Francisco Paulo Santana, 123, bairro do Macedo, próximo ali ao Corpo de Bombeiros da Monteiro Lobato. E venha ser um sócio. Se você é trabalhador da categoria, venha integrar oficialmente, venha participar do quadro associativo, venha nos ajudar a construir um sindicato cada vez melhor. E você que não é trabalhador da categoria, venha também, você será bem recebido na condição de sócio voluntário. Usufruir dos nossos serviços, entretenimentos, lazer, parcerias. Vem participar conosco. Isso aí. Algum recado, Reginaldo? Não, tamo junto aí. Vamos participar sempre. Gente, Abraço. até a próxima.